Pode chegar, pode ficar, a história já vai começar. Pode chegar, pode ficar, vocês. A história já vai começar. E pode até ficar de pé. Isso. E pode até dar uma voltinha. E pode até mandar beijinho. Ai, obrigada, obrigada. Pode sentar, se acomodar. A história já vai começar. Ai, que lindo! Afinadíssimos. Eu conto histórias de livros infantis e conto histórias de pessoas reais, em casamentos e empresas. Mas hoje eu queria contar uma história diferente. Eu não quero contar uma história de ficção, nem uma história de outra pessoa. Não. Hoje eu quero contar para vocês a minha história. Vocês sabem o poder de uma história? Eu não sabia. Era uma vez uma menina que se chamava Marina. Marina significa aquela que veio do mar. Mas eu não nasci na praia, não. Eu nasci em São Paulo, numa quarta-feira de cinzas, no meio de uma enchente, debaixo de um temporal. Eu não tenho irmãos. E meus amigos, meus primos, moravam longe. Então, companhias eu tive que inventar para brincar. Eu brincava com as panelas da cozinha, com os gatos da vizinha. E pegava uma cornetinha amarela, subia em cima de uma muretinha e tocava. Tu, 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 tu. Sim, é isso mesmo. Eu subia em cima da mureta da minha casa e fazia discursos para ninguém. Não tinha ninguém me escutando. Com o tempo, a coisa foi melhorando um pouquinho. E eu comecei a ter um público legal. Sabe quem? As toalhas do varal. É verdade que elas não batiam palma, mas também não falavam mal. Eu comecei a estudar teatro, porque eu sonhava em ser atriz. Eu adorava inventar histórias, personagens. A minha mãe me ajudava. Costurava os meus figurinos, fazia maquiagem, cenografia, e estava sempre na primeira fila, aplaudindo tudo que eu fazia. Já meu pai não tinha muito tempo, estava sempre trabalhando. Ele chegava do trabalho e continuava trabalhando. Vocês já tentaram conversar com alguém que está sempre atrás de uma tela? Quem aqui já tentou? É difícil, né? Pois é. Eu tentava todos os dias, mas era complicado. Eu queria contar as minhas histórias para ele, contar o que eu tinha feito na escola, mas ele estava sempre ali, digitando no computador. Não dava muita atenção, porque afinal de contas tinha muito trabalho. E eu insistia, insistia, e a gente acabava brigando. Então, chegou um momento que eu desisti. Cresci, me formei como atriz, e um dia eu tive que buscar uma outra maneira de me comunicar com ele. Porque ele foi diagnosticado com câncer no pulmão. Passou mais de 100 dias no hospital, mais da metade na UTI. Quem aqui já teve um parente internado na UTI, sabe como é. Geralmente os hospitais deixam a gente visitar meia hora à tarde, meia hora à noite. Não mais do que isso. E quando o paciente está desacordado, em coma, eles dizem para a gente conversar com o paciente, mas é difícil. Porque você conversar por semanas por alguém que não te responde, não olha para você, e você nem sabe se está te ouvindo. Bom, eu conversava. Visitava ele todos os dias e conversava tudo que eu podia. Mas chegou uma hora que eu fiquei meio sem assunto. Difícil, né, ter assunto por tanto tempo para alguém que não te responde. Mas aí eu olhei para minha mãe. E a minha mãe estava todo dia ali, atrás dos médicos, atrás de respostas para saber como é que ele estava. Ela não desistia. Eu também não podia desistir, né?
E eu vi ela tão nervosa que eu fiquei pensando o que eu podia fazer para deixá-la mais calma e também tentar ajudar meu pai. Mas o que eu podia fazer? Eu não sou médica, eu não sou psicóloga, eu sou só uma contadora de histórias. É isso que eu sei fazer. É isso que eu faço a vida inteira, desde quando eu contava histórias para ninguém. Ou quando eu contava histórias para as toalhas do varal. Então, foi isso que eu fiz. Eu me enchi de coragem e comecei a contar todas as histórias que eu conhecia. E cantava todas as músicas que eu gostava. Quando eu chegava na UTI, ficava um clima de poesia. As enfermeiras abriam um sorrisão e diziam: olha, chegou a contadora de histórias. Às vezes, os parentes dos outros pacientes cantavam junto comigo. Era tão bonito. Mas com meu pai, nada acontecia. Ele não reagia. Então eu entendi que eu estava sendo egoísta. Eu estava fazendo mais bem para mim do que para ele. Porque, afinal de contas, agora eu tinha ganhado um motivo para viver. Eu passava os meus dias escolhendo músicas e histórias para contar e cantar para ele. E ele, nada. Não melhorava em nada. Então, eu achei melhor parar. E quando eu parei, meu pai piorou muito. Muito, muito, muito. Ele quase morreu na minha frente. Nesse momento, eu lembrei que o amigo dele de infância tinha falado para eu cantar Beatles. Eu adoro Beatles. Mas, sei lá, eu achava que meu inglês não era muito bom, eu ficava com vergonha de cantar e não cantava. Naquele momento, que eu vi meu pai quase indo embora, eu pensei, tudo bem que eu não falo inglês bem, tudo bem que eu não vou cantar direito, eu tenho que fazer. E eu fiz. Eu respirei fundo, me enchi de coragem e cantei. Quando eu cantei, Here comes the sun, here comes the sun, os olhos do meu pai se abriram. Quando eu cantei, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, a mão do meu pai se mexeu bem devagarzinho, procurando a minha mão. Quando eu cantei, oh my loving, I will send to you, oh my loving, darling, I'll be true. O ombro do meu pai levantou bem devagarzinho, pedindo um abraço. Nos abraçamos. Meu pai acordou do coma, com músicas e histórias. E se as histórias são capazes de acordar alguém do coma, imagina o que elas podem fazer por alguém acordado. Quando isso aconteceu, eu já contava histórias há 7 anos. Já tinha contado história em um montão de lugares, em outros países, em festivais, em empresas, escolas, até na TV. Mas, de verdade, eu achava que o que eu fazia era mero entretenimento. Só um momento divertido no dia da pessoa. Era só como vir aqui cantar, contar uma história, fazer o público sorrir um pouco, esquecer dos problemas. Eu achava que era só isso. Que já seria bastante coisa. Mas não era só isso. Quando aconteceu isso com meu pai, eu entendi o poder que tem uma história. As histórias são poderosas, porque elas podem fazer alguém despertar. Elas podem conectar corações, unir famílias. Podem fazer com alguém dentro de uma empresa sinta orgulho de pertencimento. Elas podem ajudar alguém a aprender a ler. Porque as histórias emocionam. Há um tempo atrás, eu recebi uma mensagem de uma professora que tinha alunos de 10 anos que estavam com dificuldade de aprender a ler e a escrever. Quem é professor sabe que com 10 anos, normalmente as crianças já sabem ler e escrever. Mas aquelas crianças estavam com muita dificuldade. Então, ela mostrou para eles alguns vídeos do meu canal no YouTube, onde eu contava algumas histórias infantis. E criou um projeto onde essas crianças recontavam essas mesmas histórias para as crianças menores da escola.
E assim, elas se interessaram em ler. E melhoraram muito na escrita. Então, a professora me mandou uma mensagem pedindo meu endereço. Me mandou 20 cartinhas escritas pelas crianças. E o projeto dessa professora ganhou um prêmio, ficou em segundo lugar no ProLer, que é um programa de incentivo nacional à leitura. Mas não fui eu que fiz isso. Não é o contador de histórias que é poderoso. São as histórias. A história que eu contei para o meu pai foi a história certa, porque é a história que emocionava o coração dele. A história que essa professora mostrou para os alunos foi a história certa, porque incentivou eles a aprender a ler e a escrever. As histórias são poderosas, porque as histórias transformam o mundo. Mas o que é o mundo? O mundo somos nós. Então, conte histórias. Seja histórias. Obrigada. Obrigada.